Bom dia, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo para começar a nossa jornada com Tempo com Deus, o nosso devocional diário. Hoje, dia 7 de fevereiro. Começamos então a rotina do ano efetivamente, agora com o início das aulas. E hoje a palavra que Deus tem para falar conosco se chama o poder da influência. A passagem bíblica que nós vamos ler está em Mateus 5 e eu vou abrindo aqui para vocês enquanto o pessoal vai chegando. Mateus 5. Nosso tempo devocional, esse tempo com Deus que nós fazemos todos os dias, vai acontecer sempre pelas manhãs, às 7:30 da manhã. Marcos, Mateus. 7:30 vamos nos reunir e aí eu vou fazer uma leitura de um devocional. Vai acontecer todos os dias durante a semana. Depois da leitura do devocional, com a aplicação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nós fazemos a leitura bíblica e finalizamos com um tempo de oração. Ligando o YouTube aqui, estamos ao vivo. Seja bem-vindo você. Bom dia. Então vamos começar a leitura da nossa passagem aqui, o poder da influência. No dia 9 de fevereiro de 1964, os Beatles apareceram na televisão e cativaram a juventude do mundo todo. Depois de ouvir a música e observar o visual deles, fiz o que milhões de jovens fizeram. Pedi a meus pais que me deixassem usar cabelos compridos. Oi, Nath, bom dia, seja bem-vinda. O poder da influência, né? Na sequência, formei uma banda de garagem com o meu melhor amigo. A apresentação dos Beatles teve um impacto tão grande em nós que tentamos intencionalmente ser como eles. Para mim, foi uma demonstração importante do poder da influência. O quanto a nossa vida seria diferente se pudéssemos ser influenciados pelo que Deus faz, por aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra, não é mesmo? Que diferença faria nas nossas vidas? Anos mais tarde, o poder da influência tornou-se algo muito mais significativo para mim. Quando comecei a minha jornada como um seguidor de Jesus Cristo, eu queria viver sobre a sua influência, mas também queria influenciar outras pessoas, mostrando-lhes o Salvador. Em parte, isso é o que Jesus nos desafia a entender no Evangelho de Mateus. Sal e luz são fatores de influência nesse mundo sombrio e corrompido. Ele fala na palavra, né? Oi, Lari, bom dia, seja bem-vinda. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Não há como você ser sal e luz sem influenciar o mundo à sua volta, sem influenciar as pessoas com as quais você convive. Uma comida só tem um gosto, seu sabor efetivamente, na hora em que o sal é colocado nela. E se você coloca pouco sal, sentem falta. Se você coloca muito sal, é percebido o seu excesso. Então é preciso que ele seja colocado em uma dosagem exata. Da mesma forma, a luz desse mundo. Por onde a luz entra, as trevas são propagadas, elas dissipam. Então você, como luz do mundo, faz diferença por onde você passa. É impossível você estar em algum lugar e a sua presença não ser notada no mundo espiritual.
sal da terra e luz do mundo. Esse é você. O sal e a luz são fatores de influência nesse mundo sombrio e corrompido. E Cristo, que é a luz do mundo, nos chama para sermos também luzes que influenciam. O Mestre, que é perfeita pureza, diz-nos que devemos ser o sal que dá sabor e impede que as coisas se estraguem. Também é outra característica do sal, né? Ele conserva. Romanos 12:2 nos fala: não vos conformeis com este século, mas seja transformados pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que seja conservado o reino por onde você passa, que sejam conservados os bons hábitos, os bons costumes, que sejam conservadas as verdades do mundo espiritual por onde você ande. Dessa forma, as coisas não se estragam. Neste mundo cheio de necessidades, não sejamos apenas influenciados por Cristo, sejamos também influenciadores no que diz respeito a Jesus e ao mundo espiritual, às verdades de Deus. Eu não me lembro quem é o autor agora, mas é uma frase muito famosa, talvez você conheça esse autor, que ele fala: o que eu temo não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Quando aqueles que têm um chamado, um propósito, uma missão se calam, é o momento em que as trevas começam a tomar conta deste mundo. Então, a nossa missão como sal da terra e luz do mundo é trazer a verdade, não deixar com que as coisas se estraguem e iluminar o caminho por onde a gente passa. A palavra também fala que aonde pisa a planta dos nossos pés é território conquistado pelo Senhor. É impossível luz e trevas conviverem no mesmo lugar. Então, aonde você pisa, que seja um lugar de luz, porque você está lá. A luz de Cristo vai refletir através da sua vida. Como cristão, também podemos ser formadores de opiniões. Como cristãos, está escrito errado aqui. Como sal da terra, os cristãos fazem com que os outros tenham sede da água da vida, de Jesus Cristo. A água viva que desce do céu e que jorra, brota a partir da sua vida. Meu desejo é que as pessoas, a partir do momento que conheçam você, tenham sede do Deus vivo. Vamos para a leitura de Mateus 5, a partir do versículo 1. As bem-aventuranças, diz a palavra. Vamos ver se eu acho um jeito confortável de segurar isso aqui. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Deus é um Deus justo e não permite que a injustiça permaneça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Lembra que a palavra também fala, Jesus dizendo: Vinde a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Bom dia, Fer, seja bem-vinda. Coração como de uma criança. Esse é o coração que Deus quer que a gente tenha.
Os puros de coração são aqueles que têm um coração como de uma criança, por isso verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, aqueles que apaziguam as contendas, aqueles que entendem que o reino nessa terra é muito maior do que aquilo que se vê, que o reino de Deus nessa terra é justiça, paz e alegria no Espírito Santo e que está nas nossas mãos para que ele seja vivido, implantado, visto na prática, na minha vida e na sua vida. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Não existe aquele que seja perseguido, que sofra perseguição em nome de Cristo por causa da verdade, por causa da palavra, por causa do reino que está sendo implantado e passe ileso. Não existe esse tipo de situação. Não há como os que são perseguidos não herdarem o reino. Se você defende esse reino, se você faz parte dele, apenas espere porque a colheita vem. Uma colheita em abundância. É o que diz a palavra. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Os profetas normalmente são pessoas perseguidas. Por quê? Profetas são aqueles que falam a verdade, que não seguram a sua língua, que falam aquilo que Deus quer que seja dito, não aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, são pessoas que por algumas vezes são injuriadas, caluniadas, perseguidas. Não são pessoas benquistas, porque a verdade às vezes dói, principalmente para aquele que não está disposto a ouvir e precisa ser corrigido por Deus. Então, perseguição por causa da palavra faz parte do ministério profético. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como poderá restaurá-lo? O sal que perde o sabor, perdeu o seu propósito, perdeu a sua missão, perdeu o seu sentido da vida. Não sei se há como restaurá-lo, acredito que não. Ele não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Uma peça do tabuleiro que não tem uma função, é uma peça que é tirada do jogo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, um candelabro, como fala, uma lamparina. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha ou escondida embaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado. Assim ilumina a todos os que estão na casa. A partir do momento que você é luz, você vai ser colocado em lugares altos, lugares aonde todos possam ver, lugares de destaque, aonde você cumpra o propósito para o qual você foi enviado, aonde você cumpra um chamado. Alguém que é luz nessa terra fica em lugar de destaque, porque a luz precisa ficar em lugares altos para ser vista por todos. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa é a palavra de hoje. Que sejam vistas as suas boas obras e que, olhando para você, a luz seja vista
e a sua vida exista para glorificar o Pai que está nos céus. A glória de Deus está na glória dos seus filhos. Quanto mais você brilha, mais Jesus vai brilhar também. Essa é a sociedade que você mais precisa investir na sua vida, sabendo que quem está contigo é fiel para cumprir a promessa que lhe foi dada, que lhe entregou. Quando você brilha, Cristo brilha também. E é impossível as trevas apagarem um ponto de luz. Então, que essa seja a sua visão nesse dia, nessa segunda-feira, que essa seja a sua visão sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre por onde você andar, sobre tudo aquilo que você faz. Vamos orar? Pai, eu quero colocar diante de Ti este dia que se inicia, esta semana de trabalho, começando agora, neste tempo. Obrigada, Senhor, porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, porque a Tua palavra fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Obrigada porque o Senhor nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. E que nós somos essa candeia que não pode ser escondida embaixo de uma cadeira, embaixo de uma cama. Obrigada porque o Senhor nos ensina que nós somos a luz do mundo e que quando brilhamos, brilhamos para a honra e glória do Seu nome. Quando nos alegramos, quando temos sucesso, quando somos bem-sucedidos no trabalho, quando temos visibilidade, o Teu reino é expandido, o Teu reino é glorificado, o Teu nome é glorificado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá essa visão, porque o Senhor transforma o nosso entendimento, a nossa mente. Obrigado porque nós podemos estar contigo, fazendo parte desse reino e desse plano de expansão. Nos traz, Senhor, uma boa semana de trabalho, que todos os conflitos que nós tenhamos pela frente sejam solucionados pelo Teu doce Espírito, que a paz que excede todo entendimento seja aquela que guarde os nossos corações e que as aflições desse mundo não nos roubem a palavra que foi semeada, a Tua boa palavra, que venha sempre à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o Seu propósito. Que os Teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos e que o Teu desejo é nos dar o fim que nós desejamos. Que esse seja o nosso guia, o nosso trilho para este dia e para a semana que inicia hoje. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Nos vemos de novo amanhã pelo Instagram, 7h30 da manhã. E a postagem sobe para o YouTube normalmente 8h30 da manhã. Já está disponível para você todos os dias durante a semana. Até amanhã, faça um excepcional dia e que Deus te abençoe.